Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã Torripe. Estamos no curso de pós-graduação em escatologia pentecostal. Iremos hoje estudar perspectiva profética. Iremos abordar a seguinte questão: o dia do Senhor, o tempo de Ezequiel e o fim do mundo como conhecemos, de forma resumida, mas que dará para vocês entenderem. Vendo também os profetas do Antigo Testamento e o dia do Senhor. E quanto ao tempo, uma futura estrutura física, uma realidade espiritual presente e futura. São as visões que nós temos, vamos ver aqui. Também nós iremos enxergar na página 145 o domo da Roma. E depois faremos a conclusão. Okay? O dia do Senhor, o tempo de Ezequiel, e o fim do mundo como o conhecemos. Ou seja, estamos estudando sobre como o Antigo Testamento ele trabalha, ele trata, ele revela ele o tema a respeito sobre o fim do mundo e alguns o conteúdo de você ansiar por Deus e endireitar o mundo. Então, o autor busca procurar em nós algum sentimento não somente pensar se nós, nesse momento, ao estudar escatologia, diretamente nesse mundo de uma vez por todas. O autor faz algumas enumerações assim. Talvez foi o sofrimento de um relacionamento rompido ou a morte de um ente extremamente amado. Talvez foi mais um desejo mantém você em cativeiro. Talvez após anos de oração por um filho, seus braços ainda estão vazios. Talvez depois de muitos exames e procedimentos médicos, ainda não descobriram a causa da sua dor. Pouco importando, quem você e que desejou ardentemente pelo tempo. E o que aconteceu? Acha pelo fim, problema pessoal, algum problema biológico, enfim, para que isso deixasse de existir nesse mundo, porque esse não é o propósito de Deus, né? A maldade, você não é a primeira pessoa a se sentir assim, sentimento, ansiar por Deus, endireitar e renovar o mundo todo. Uma experiência tenebrosa que impulsionou grande parte dos gemidos dos profetas foi o exílio, a separação de Israel da terra que Deus havia prometido a Abraão. Ou seja, não somente os profetas, mas os cidadãos ou os israelitas, ele consertasse o mundo 100%, completamente, de uma vez por todas. Que Deus ele acabasse com o mal. Que Deus ele pudesse estabelecer a justiça, a verdade, a equidade na terra. Que Deus pudesse trazer saúde, paz, felicidade aos homens. Que Deus pudesse trazer a vida eterna. Que Deus pudesse, de fato, existir 100% diariamente em nossas vidas, sem esse distanciamento que o pecado ocasionou no nosso relacionamento. Então, houve situações em Israel, como, por exemplo, o exílio. Às vezes, a saúde, a riqueza, o diploma, o relacionamento, o sucesso não nos faz nos preocupar com Deus, muito menos com o problema que o mal está fazendo no mundo. Então, situações que, para a nossa visão humana,
não tem sentido, não tem como harmonizar, como de fato aceitar, a gente, nesse momento, precisa acordar e entender que nós precisamos, de fato, que Deus venha realmente trazer justiça a esse mundo. Em 722 a.C., os bárbaros assírios arrancaram os israelitas do norte de suas terras e os dispersaram por todo o Império Assírio. Já em 586 a.C., os babilônios conquistaram Israel do sul, destruíram o templo e deportaram os melhores e mais destacados israelitas para a Babilônia. Então, está incluindo quem? Daniel, Ezequiel aqui nessa história. Nos séculos seguintes ao exílio, o nome Babilônia tornou sinônimo que descreve todo o poder terreno que desafia o Deus vivo. Mesmo depois que voltaram do exílio, os israelitas nunca recuperaram toda a terra que tinham amado e deixado. Até o dia de hoje, ainda é desse jeito. Então, as guerras, as fomes, o exílio, a história de Israel faz nos perceber que Deus é soberano e que esse mundo necessita da sua justiça, bem como sua misericórdia e seu amor, para consertar tudo. O Reino do Norte, por volta do ano 930 a.C., após a morte do rei Salomão, das tribos do norte de Israel separaram-se das tribos do sul. Este reino tornou-se conhecido como Israel. Jeroboão foi o primeiro governante do Reino do Norte e Samaria foi a capital. Em 722 a.C., os assírios conquistaram o Reino do Norte. Isso é o Reino do Norte. Agora, somos o Reino do Sul, dentro desse do que a gente acabou de falar. Por volta de 930 a.C., as tribos do Sul, do Reino do Sul, israelita, tornaram-se um reino separado depois de um tempo de guerra civil. O Reino do Sul tornou-se conhecido como Judá. Roboão foi o primeiro governante do Reino do Sul, e Jerusalém foi a capital. Em 586 a.C., os babilônios conquistaram o Reino do Sul. Então, você pode pensar assim, como é que a terra, como é que o povo de Deus, como é que a nação de Deus, né? Como é que os profetas foram presos, foram cativos, foram torturados, foram e muitas vezes mortos. Como é que esses profetas, o povo de Deus passou necessidade, passou fome, passou doença, né? Como é que isso tudo aconteceu? Qual é o seu motivo? Bem, são várias razões, né? Algumas nós não conhecemos, outras a gente pode criar algumas hipóteses ou independer do texto. Uma delas era fazer que o povo realmente acreditasse na palavra, na vinda do Messias, porque muitos estavam se desviando. Então, muitas vezes isso acontecia para que o povo retornasse às Escrituras. Ok? A experiência do exílio permanece como uma mancha escura por todo o Antigo Testamento. Todos os profetas do Velho Testamento fizeram advertências, escreveram a respeito, olharam para trás e lembraram desse exílio, do exílio. Predisseram seus horrores, explicaram suas razões e revisaram suas lições. Contudo, os profetas não ficaram se afundando na dor do exílio. Eles forneceram promessas inspiradas pelo Espírito, de que o futuro diante deles era mais resplandecente, perfeito, belo e eterno do que o exílio atrás deles. Então, muito do que aconteceu no exílio separou, em alguns momentos, os verdadeiros dos falsos. Mas também lapidou aquilo e revelou aquilo que estava em nossos corações. O exílio, né, dentro do exílio, né, tem coisas ruins, né, mas criou-se como ferramenta para mostrar, de fato, que ainda existiam profetas, que ainda existiam pessoas que acreditavam em Deus, né, mesmo dentro desse cativeiro, mesmo dentro de uma nação, mesmo dentro de impérios que não acreditavam em Deus. Então, existem lições, existe aprendizado e também existem correções, né, que a gente pode perceber aqui sobre essa primeira leitura. Indo mais adiante,
aqui na página 134. Eu vou pôr aqui para vocês verem. Tem um quadro que é muito interessante. Aqui, ó. Os profetas do Antigo Testamento e o dia do Senhor. Veja só. Quem? Obadias. No ano 855. O que aconteceu no dia do Senhor? Julgamento sobre Edom. Profeta Joel. Ano 835. O que aconteceu? Praga de gafanhotos. Invasão. Derramamento do Espírito, sinais dos céus. Oportunidade de salvação. Conflito no fim do tempo. Profeta Amós. Ano 760 a.C. Julgamento sobre Israel. Isso foi o que aconteceu. Profeta Isaías, 739 a.C. A queda da Babilônia. Sofonias, 640 a.C. Julgamento do Judá. Jeremias, 627. Derrota do Egito. Ezequiel, 593 a.C. Derrota do Egito. Zacarias, 520 a.C. Julgamento sobre Jerusalém. Conflito no fim dos tempos. Malaquias, 433 a.C. Julgamento sobre Judá. Conflito no fim dos tempos. Esse aqui é um quadro que mostra, né, a visão dos profetas, acontecimentos sobre o dia do Senhor. Todos os profetas falavam desse dia. Alguns perguntam, quando exatamente isso vai acontecer? Nenhum ser humano sabe, nenhum profeta, por mais esperado que fosse, sabe. Quando Jesus andava e falava aqui no planeta Terra, nem sabia quando esse evento estava programado na agenda do Pai. Então, nós também não sabemos. O que sabemos é que o último dia ainda está por vir, que Jesus está no centro do plano de Deus para esse dia. Os profetas do Antigo Testamento tinham visto a volta de Jesus à distância, mas não podiam ver claramente que tempo ou que ocasião do Espírito de Cristo que estava neles indicava. Desde tirado da cruz e do sepulcro vazio, sabemos que voltará em glória. Só não sabemos quando. Algumas seitas, né, procuram inventar e distorcer as escrituras para determinar o dia, né, para a vida de Cristo. Isso é a maior heresia que nós podemos perceber. Alguns perguntam não somente sobre o dia, mas também sobre o tempo. O tempo nós sabemos que foi destruído. E quanto ao tempo? É o autor que vai responder. Ele vai ser reconstruído? Não há necessidade mais do tempo ser reconstruído? Como resolver esse enigma, esse problema, vamos dizer assim, problema escatológico, né? A pergunta que muitos têm feito ao longo dos séculos, após a queda do segundo templo, ali na época de Cristo, né? Um templo será construído outra vez, fisicamente, ou não? A resposta a essa pergunta, pela visão, pela cosmovisão, pelo pré-tribulacionismo, é sim. Haverá sim um novo templo construído. O próprio profeta Ezequiel previu e descreveu um novo templo. Outros profetas dão a entender o mesmo. Malaquias, Miqueias, Isaías viram um dia em que as pessoas de todas as nações virão à casa do Deus de Jacó. E Zacarias pronunciou que o próprio Messias construirá este templo. Então, realmente são coisas assim misteriosas. Há como resolver? Há. Mas existe um mistério, né, que a gente não consegue realmente entender plenamente aqui. Porque o Messias vai construir o templo. Veja só. Porque antes eu pensava que não havia essa necessidade, né? Seriam os próprios judeus. Mas agora a gente entende que o Messias vai construir o templo. Veja só. Entretanto, as previsões dos profetas levantam questões. Que tipo de templo eles estavam descrevendo? Os profetas estavam prevendo um templo físico que será construído antes do fim do tempo? Ou será que estavam descrevendo um templo espiritual? Poderiam eles, os profetas, estar usando a linguagem pitoresca para descrever o futuro povo de Deus? Então, sobre esses questionamentos, muitos debatem, se discordam, mas iremos aqui apresentar duas posições sobre isso aí. Sobre o templo, tá bom? A visão, né? A construção do templo é uma construção futura, é uma futura estrutura física. Eles argumentam assim:
A descrição que o profeta Ezequiel faz do futuro tempo é altamente detalhada, indo ao ponto de dimensionar as mesas de pedra lavradas e suas bordas. Todos esses detalhes requintados convencem muitos estudiosos bíblicos de que Ezequiel viu uma estrutura física real, mas futura. Muitos acreditam que esse templo a ser construído atuará como um centro de culto judaico durante o reinado dos 1000 anos de Jesus na Terra. Contudo, quanto ao sacrifício de animais que Ezequiel previu para este templo, as ofertas sangrentas realmente ocorrerão durante o reinado de 1000 anos? Alguns dizem que sim, e propõem que esses sacrifícios futuros comemorarão o sacrifício expiatório de Cristo. Outros não têm tanta certeza. Eles se perguntam como tais sacrifícios poderiam ter lugar enquanto Jesus, o sacrifício ressuscitado, está reinando sobre o povo. Afinal de contas, a morte de Jesus não marcou o fim de todas as ofertas pelo pecado? O retorno das ofertas de sinais do dia de mais não representaria uma reversão redentora de volta ao sistema sacrificial do Antigo Testamento? Então, o sistema, mesmo que os sacrifícios fossem comemorativos, repudiaria a suficiência da morte de Jesus Cristo na cruz. Sendo assim, talvez os sacrifícios na visão do profeta sejam imagens figurativas de como o povo de Deus adora no futuro reino, expresso em termos que fariam sentido para os primeiros leitores de Ezequiel. Então, nós temos evidências de que esse templo será físico, construído pelo Messias, no reinado de 1000 anos, mas há algumas dificuldades em entender um certo mistério a respeito do sacrifício de animais na ocasião. Ok? Temos agora a realidade espiritual presente e futura. Outros estudiosos bíblicos, sugerem que a visão de Ezequiel simboliza algo muito maior do que uma estrutura física. Ezequiel vislumbrou o tempo ideal de Deus nos céus. Em caso afirmativo, é possível que os sacrifícios signifiquem a adoração pura da presença de Deus. Essas são as razões e as justificativas para a ideia de uma realidade não física, mas espiritual sobre o tempo. Esse tempo pode apontar para a presença de Deus dentro da futura Nova Jerusalém. Uma outra possibilidade é o tempo de Ezequiel apontava para a frente, para a igreja. Afinal de contas, o apóstolo Paulo não se referia aos cristãos como o templo de Deus. Jesus é a principal pedra de esquina deste templo. Talvez o templo de Ezequiel representava o futuro povo de Deus e os sacrifícios simbolizavam os sacrifícios de obediência e louvor dos cristãos em resposta ao único sacrifício de Cristo. Se for esse caso, não há necessidade de um templo futuro físico. Um templo é o povo de Deus, homens e mulheres de todas as nações que creem em Jesus e que agora estão sendo juntamente edificados para morar com o Espírito Santo. Então temos essas questões, que serão resolvidas posteriormente na vinda de Cristo, mas está aí alguns enigmas, está aí alguns mistérios a respeito do tempo. O autor ainda traz um quadrado com a observação. Um tempo milenial, os pré-milenistas dispensacionalistas, como muitos pré-milenistas históricos, esperam um tempo construído pelo próprio Jesus durante o reinado milenal, ou seja, Jesus Cristo irá construir efetivamente esse último tempo. Esse tempo cumpre as promessas que o profeta Ezequiel, capítulo 40 até o capítulo 43, menciona, certo? Na página 139, o autor fala assim: um tempo durante a tribulação? Sim. Alguns pré-milenistas dispensacionalistas esperam um tempo seja construído durante a grande tribulação. O anticristo profana o templo. Outros entendem que Daniel se refere à contaminação do segundo templo, ocorrida em 167 a.C., ou a destruição romana no tempo do ano 70 depois de Cristo. Os textos de Mateus e Apocalipse também podem se referir à queda do segundo templo em 70 depois de Cristo. Daí algumas questões para serem mais aprofundadas sobre isso. Aqui na página 145, deixa eu pôr aqui para vocês verem, de forma ilustrativa, esse enigma, esse mistério, para vocês poderem ver aqui. Muita informação. Deixa eu ver.
Pronto, aqui, ó. O domo da rocha, né? O tempo tribulacional e o tempo milenar. Tá? Temos essas questões aqui quando nós falamos sobre o tempo. Veja só. Vejamos que esse estudioso nos ajuda a entender o seguinte. Alguns argumentam sobre o domo da rocha, tá? Aqui, ó, o domo da rocha. Alguns argumentam que a arca permanece escondida durante o tempo da igreja. Para alguns, o santuário islâmico contamina o Santo dos Santos. Então, nós temos a ideia de que a Arca da Aliança está preservada e guardada, né, debaixo do templo, do antigo templo. Outros entendem que foi destruída. Enfim, outros até dizem que já viram essa arca, mas que será revelada nos últimos dias. O local do templo é preservado através da história, que é o templo da igreja. Aí temos aqui uma observação. Para os pré-milenistas, dispensacionalista, a busca pela arca aumenta à medida que se aproxima o fim dos tempos da igreja. E os judeus estabelecem sua soberania sobre o monte do templo e preparam-se para reconstruir o templo. Templo tribulacional. A arca é colocada no terceiro templo. A abominação da desolação contamina o terceiro templo. Nós temos aí a sétima semana de Daniel. Aí temos aqui primeira metade e segunda metade dos 7 anos de tribulação. Primeira metade, Israel entra com a aliança com o anticristo, recupera a arca e reconstrói o templo. Veja só. Segunda metade, o terceiro templo é aprofundado pelo anticristo, quando ele próprio se entroniza na arca. E nós temos o templo milenar. A arca é restabelecida pelo Messias e agora do Shekinah retorna. Toda Jerusalém se torna o trono de Deus e se chama Santidade do Senhor. 1000 anos, reino milenar. Restauração nacional de Israel, a segunda vinda e o reino de Jesus na terra, e por fim, os novos céus e a nova terra. Então, essas questões surgem sobre a temática da ideia sobre o terceiro templo. Tá? Então, realmente há um mistério, né? Envolve a história, a profecia. Né? Esse, pelo menos, é os pontos de vista pré-milenista dispensacionalista. Ok? Então, mais coisas realmente está dentro aí do limite da soberania de Deus e dos mistérios. Há outras informações aqui que vocês vão precisar dar uma lida, que é quatro perspectivas sobre o templo de Ezequiel e o que significa os detalhes do templo de Ezequiel, né? Para assim solucionar algumas dúvidas que surgem quando a gente entende o papel, a função, né, e a necessidade de ter um último templo construído, tá bom? Então nós encerramos a leitura dessa aula e no próximo vídeo iremos estudar a visão dupla de Daniel. Então forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.